Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com você sobre quem cuida de quem cuida. Então, nós temos pessoas que nas suas práticas profissionais, o trabalho delas é o trabalho do cuidado. Elas estão no lugar que a função delas, o que elas têm que fazer é cuidar do outro. E nesse grande grupo de profissionais, a gente tem então os profissionais da saúde. Eles ocupam esse lugar de cuidadores. Então a gente está falando de médicos, a gente está falando de enfermeiros, a gente está falando de psicólogos, a gente está falando de técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, e a gente tem uma grande gama de profissionais que se encaixam nesse lugar, que é o lugar do qual eu cuido do outro. Olha só, a gente precisa considerar, quando a gente levanta essa questão, que o trabalho do cuidador, o trabalho daquele que tem em sua função primordial o cuidado, esse trabalho normalmente ele é um trabalho de uma grande fonte de estresse. Hoje eu estava pensando, sobre isso para conversar com vocês, e eu fiquei pensando, imagina um médico que faz plantão de 12, 24 horas, que fica no pronto-socorro recebendo emergência, tendo que fazer massagem cardíaca. Imagina quem é essa pessoa depois de 12 horas sem dormir, depois de 24 horas sem dormir, num grau de estresse emocional imenso, que a vida de uma outra pessoa está na mão dele, ele tem que tomar decisões sérias. E eu fiquei pensando, com certeza essa pessoa tem mais estresse do que um professor de yoga. Eu fiquei imaginando isso, fiquei lembrando da época que eu fazia canoa, e eu tinha muito esse pensamento em relação ao meu professor. Eu pensava, nossa, esse cara ele tem um trabalho bom. O trabalho dele é fazer atividade física na água, em contato com a natureza, e ainda fazendo esporte. Imagina, ele sai do trabalho muito mais relaxado do que o médico. Vocês entendem isso? Por que eu estou te fazendo essa comparação? Porque a gente precisa entender que o trabalho do profissional de saúde, por si só, ele é uma fonte de estresse na sua vida. Ele vai ser uma fonte emocional de muito estresse. O que a gente vai ver nesses profissionais? Eles estão expostos de maneira muito contínua ao sofrimento. Então, você está lidando com a doença, você está lidando com o problema, você está lidando com a dificuldade, você está lidando com uma pessoa que tentou resolver o problema dela, ela não conseguiu e agora ela vê em você uma tábua de salvação. Quantas pessoas chegam num psicólogo, por exemplo, e falam, já fiz de tudo, agora vamos ver se você vai dar jeito. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega diante de um profissional da saúde, é porque outras tentativas de resolução já foram feitas e foram frustradas. Então, agora você está tendo que pensar como você vai intervir, às vezes numa situação muito mais crônica do que era anteriormente. E aí, esse profissional da linha de frente, ele fica lidando continuamente com esse sofrimento. Sem considerar a frustração do próprio limite profissional. Então, assim, eu já acompanhei pessoas que trabalham em sistema público de saúde, das pessoas falarem da falta de insumos, falta medicação para trabalhar, falta álcool, falta algodão, falta gaze. Então, o mínimo que a pessoa precisaria para executar bem o trabalho dela, muitas vezes ela não tem. Essa é uma realidade no nosso contexto de saúde. Se a gente pega, por exemplo, o CAPS, que é o Centro de Atendimento de Saúde Mental, que é um serviço público, eles trabalham sempre muito além do que eles conseguem trabalhar. Então, eu estou falando de um profissional, eu estou falando de um psicólogo, eu estou falando de um psiquiatra, eu estou falando de um assistente social, que no trabalho deles ele já vive no limite. Além de ter que lidar com o sofrimento de maneira contínua, eles ainda lidam com a própria sobrecarga do trabalho e com a frustração do muitas vezes querer trabalhar e não ter condições mínimas para fazer isso. Sem considerar o volume de carga emocional que é você lidar numa linha de frente.
A gente sabe, por exemplo, que no Covid, quando a gente pega os dados de saúde mental do Covid, uma das coisas que a gente vai ver é o grau de adoecimento que os médicos tiveram, né? Os profissionais que estavam ali na linha de frente. Imagina o que é você não entender de uma doença que está acontecendo e todos os dias você está vendo gente morrer na sua frente. Esse é o cenário. O trabalho do profissional de saúde, ele é um trabalho que por si só leva a um adoecimento mental. Ok? Bom, vamos falar então, né? Então, só para contextualizar, que a gente está falando de profissionais que a sua própria atuação profissional vai gerar estresse emocional e isso vai gerar adoecimento emocional. Vamos falar um pouquinho como andam os nossos profissionais de saúde. Então, vamos olhar um pouco para a nossa saúde mental, ok? Para a gente entender isso aqui. Eu trouxe alguns dados. Eles estão meio misturados, mas eu acho que vai valer a pena eu falar. Então, alguns dados de profissionais de saúde, tá? Em relação à questão da doença mental, adoecimento mental. 63% relatam terem dificuldade para dormir. A gente já está falando que a maioria desses profissionais relatam dificuldade para dormir. 50% vão sofrer uma situação de burnout em algum momento da carreira. 30% dos enfermeiros apresentam depressão. 38% dos médicos têm transtorno mental diagnosticado. 48% dos médicos fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 48% dos psicólogos têm transtorno mental diagnosticado. Esses são dados que nós já temos. Quando a gente olha para esses dados, o que nós podemos dizer sobre os profissionais de saúde é que eles estão mais doentes? Essa é uma questão. Um outro dado que me chamou muita atenção quando eu estava estudando sobre isso para conversar com vocês é a porcentagem de profissionais de saúde que, em decorrência dos seus trabalhos, irão desenvolver um quadro de estresse pós-traumático. Então, a estimativa hoje é que 26% dos profissionais de saúde, em algum momento, desenvolvam TEPT. A gente está dizendo que o contexto de trabalho dessas pessoas se assemelha à guerra, se assemelha a um contexto de tamanho estresse emocional que acarreta estresse pós-traumático. Esse é o contexto da saúde que a gente tem. Olha só, mais 2 dados importantes para eu sair disso aqui. O risco de suicídio entre profissionais de saúde, principalmente entre médicos aumenta ainda mais, tá? Mas entre profissionais da saúde, o risco é 3 vezes maior do que comparado com a população geral. Médico aumenta ainda mais, tá? A porcentagem, quando você pega só o médico para analisar, o risco fica ainda mais aumentado. É um profissional que trabalha em sobrecarga, são profissionais que fazem uso abusivo de álcool, são profissionais que têm transtorno mental, mas ainda tem muito estigma. Isso é uma panela de pressão, são múltiplas variáveis que faz, infelizmente, os médicos entrarem muito nas estatísticas de suicídio que a gente tem no nosso país. Estamos doentes, é isso que pelo menos a estatística está nos mostrando. Deixa eu te dar um último número, prometo que vai ser o último para a gente seguir. O meu último número é o seguinte: 60 a 70% desses profissionais que estão na estatística, ok? Desses profissionais que já estão num quadro de adoecimento. Então, 60 a 70% desses profissionais não buscam ajuda para lidarem com a sua saúde mental. Então, eu estou falando de um profissional da saúde, eu estou falando de um profissional que lida com a saúde, que o trabalho dele é esse, isso adoece e ele não busca ajuda profissional. Gente, essa é a realidade que a gente está dizendo. Isso porque eu estou te falando sobre a classe médica. Deixa eu ampliar só um pouquinho isso aqui. E quando a gente fala das mães de crianças autistas nível 3, que essa mulher, tudo que ela faz na vida dela agora é cuidar do outro. Quem cuida dela? Quem cuida da mulher de 40 anos que teve que largar o seu trabalho e agora se tornou cuidadora dos seus pais idosos e os seus irmãos não ajudam? Quem cuidam dessas pessoas? Porque quando a gente entra para um lugar que a sua principal função é o cuidado,
Se você não tiver alguém para cuidar de você, você vai adoecer. A vida precisa desse equilíbrio, a nossa saúde mental precisa desse equilíbrio, desse lugar que eu cuido, mas desse lugar que eu consigo vir para que eu consiga ser cuidado também. Então, quando eu não consigo fazer isso, a gente vai entrar no adoecimento. Quando eu tenho uma série de profissionais que são na linha de frente, que vão cuidar, que vão fazer intervenção em crise, que vão tirar pessoas ali de risco eminente de vida, mas quando eles adoecem, eles não conseguem pedir ajuda, a gente está falando de um grande problema que nós temos, que a gente não cuida de quem cuida, porque nós que cuidamos temos preconceitos em irmos para o outro lugar. Então, esse é um grande problema que nós temos. O que dificulta esse cuidado? O tabu, gente. O tabu que nós temos relacionado à saúde mental. Sim, nós estamos em 2024 e sim, o mundo poderia ser muito diferente, mas ele não é muito, não. Pelo menos não em termos de saúde mental. Eu ainda escuto coisas como depressão é frescura. Depressão não existe. Esses dias a pessoa fala, não, porque depressão, esse negócio de depressão não existe. Pensei que ela nunca precisa passar por uma para descobrir como que ela é real, como que é verdadeiro uma pessoa que está com depressão, como que ela fica incapacitada para viver. Mas a gente ainda tem muito tabu. Se eu tenho um tabu em relação à saúde mental, como que eu cuido da minha se eu tenho um preconceito? A verdade, e é inacreditável, mas é verdade, muitos dos profissionais que reforçam o preconceito em relação à saúde mental são os profissionais da saúde mental. São os médicos que se automedicam e que não têm coragem de ir no colega para ser tratado. São os psicólogos que precisam fazer terapia e não fazem terapia, não cuidam das suas próprias saúdes. São os enfermeiros que é quem mais cuida de um paciente no contexto hospitalar, que vive num contexto de pressão, de subjugação e de uma série de outras coisas, mas não consegue às vezes pagar para ter um espaço de fala adequado. Então, o próprio tabu que a gente constrói, o próprio preconceito que nós temos, quantas vezes eu já ouvi, não posso apresentar um atestado de depressão, como que eu vou fazer isso? E eu estou te dizendo que eu ouvi isso de colegas, psicólogos, médicos, enfermeiros. Não tem como ser outro CID, eu não quero apresentar CID de transtorno mental. Essa é uma realidade. Tem 20 anos que eu atendo, já contei isso aqui para você, tem 20 anos que eu atendo. E nesse processo já atendi muitos colegas psicólogos, atendo até hoje, atendo alguns médicos. E uma das coisas que vira e mexe eu escuto é: se os meus pacientes soubessem dos meus problemas, eles continuariam sendo meus pacientes? Porque nós estamos dizendo que sim, psicólogo tem ideação suicida. Nós estamos dizendo que sim, que médico deprime mesmo tendo dinheiro. Nós estamos dizendo que sim, que tem muito enfermeiro que tem síndrome do impostor e que é muito bom no que faz e se sente inseguro o tempo todo. Quem seriam os nossos pacientes se eles conseguissem nos ver para além da capa de cuidadores que nós usamos? Quem somos nós para além dessa capa? O fato de eu precisar usar essa capa, e uma vez que eu comece a usá-la muito, às vezes eu não quero me desapegar dela, por isso que é difícil ir para outro lugar que eu sou o paciente. É difícil ocupar o lugar que eu vou precisar ser cuidado a partir desse momento. A gente tem todo o estigma relacionado à saúde mental, ao adoecimento mental, e muito ainda a ideia, infelizmente, de que a busca de ajuda é um sinal de fraqueza. Mas como assim você vai fazer terapia? O que está acontecendo? Como assim você não está dando conta? Fulano está com a mente fraca, não está dando conta, agora vai ter que ir para um terapeuta. Essa quantidade de falas estigmatizadas que nós falamos no nosso dia a dia dificulta essa pessoa que exerce o lugar de cuidador sair desse lugar e vir para esse lugar de cuidado. Ainda tem um outro problema, tá? Que é um problema sério até. Que é o problema da cultura do sacrifício. O que é a cultura do sacrifício? Dentro do contexto médico, dentro do contexto de enfermagem,
Existe claramente uma valorização do sacrifício. Então, se você não dá conta de fazer 3 plantões de 24 horas, dormindo 3 horas por noite, e você não tá bem no outro dia, você é fraco. Porque se você não tá sacrificando muito, é porque você tá no lugar errado. O médico, ele sacrifica, bate no peito, tem orgulho de trabalhar 70 horas por semana, orgulho de trabalhar 80 horas por semana. Isso é extremamente adoecedor, gente. Não é à toa que os nossos colegas médicos, eles estão num topo de lista de adoecimento mental entre profissões. Então, eu estou falando de um contexto de muito adoecimento. Se eu estou numa cultura de muito sacrifício, eu vou ter dificuldade de me perceber e de aceitar os meus limites. Porque quando meu corpo falar já deu, eu penso, agora eu tenho que ir para o sacrifício. Quando as minhas emoções falarem eu não aguento mais, aí agora eu tenho que ir para o sacrifício. E aí nesse processo, eu entro num processo ainda pior de adoecimento. Eu entro num adoecimento ainda mais crônico. Faz sentido isso aqui? O último ponto que dificulta a gente vir para esse lugar de cuidado. Quem cuida de quem cuida? Como nós nos permitimos ser cuidados? Quantos de nós nos permitimos fazer isso? E um dos problemas que eu observo muito é a dificuldade de ser cuidado. Como assim? Você já se perguntou por que você parou no campo da saúde? Você já se perguntou por que você é um profissional da saúde? Por que você se tornou um profissional do cuidado? Você já fez essa pergunta para alguém? Já perguntou para sua esposa, para o seu marido, por que você se tornou um profissional da saúde? O lugar dessa profissão é um lugar do cuidado. Nós não chegamos nos lugares à toa, gente. A nossa história nos leva até os lugares que nós estamos. O que significa na prática? Que muitos escolhem o caminho dessa profissão porque, infelizmente, ao longo das suas vidas, tudo que eles aprenderam foi a cuidar dos outros e nunca a cuidar de si mesmos. Então, eles ocupam uma vida inteira no lugar que eles são os cuidadores, e aí na escolha profissional faz sentido você vir para cá. Porque na escolha profissional, eu ter habilidades de cuidado serão muito bem-vindas. E nesse processo, eu me mantenho nesse lugar. Então, eu vou para esse lugar, e aí olha que interessante, não somos nós que trabalhamos loucamente, não são os médicos que fazem suas 70, 80 horas semanais, não são os enfermeiros que têm 2, 3 trabalhos, não são os psicólogos que começam a atender 7 da manhã e se tiver paciente vão até 11 da noite. Não somos nós quem trabalhamos muito? Se eu trabalho muito, significa que eu cuido muito. Qual o lugar do cuidado na minha vida? Muitas vezes eu não abro esse espaço, não é porque eu não precise dele, é porque às vezes a gente não sabe estar nele. Como é difícil para mim vir para esse lugar que eu vou ter que ser cuidada, eu fico sempre na outra ponta, eu fico o tempo todo na outra ponta. E aí a gente sabe que ao longo do tempo isso vai te adoecer. Tudo bem até aqui? Olha só, por que é importante? Por que é importante a gente falar para essa mulher de 40 anos que cuida dos seus pais idosos que ela precisa de cuidados? Que ela precisa estar no lugar que ela vai ser cuidada? Por que é importante a gente falar para essa mãe que cuida do filho autista lá no nível 3, no nível 2, no nível 1, que dá muito trabalho? Por que é importante eu virar para essa mulher e falar, olha só, você também precisa aprender a sair desse lugar e ir para um lugar que você precisa ser cuidada? Por que é importante falar para um psicólogo, para um médico? Olha só, você precisa de cuidados. Porque a verdade é que se você é esse profissional, a sua saúde mental importa. A sua saúde importa para o seu trabalho. A minha saúde mental, ela impacta diretamente na qualidade do atendimento que eu forneço. Se eu estou no auge de uma crise de ansiedade, se a minha cabeça só consegue pensar no que vai acontecer no próximo final de semana, como que é a minha escuta com o meu paciente? Como que está a minha presença com ele naquele momento? Se eu estou enfrentando um quadro de depressão grave, que eu olho para a vida e essa vida não tem sentido nenhum, o que eu falo para o meu paciente que traz um relato que é igual ao que eu sinto?
O que eu falo para o meu paciente que não vê sentido na vida, se quando eu olho para a minha vida, eu não vejo sentido na minha própria vida? Então, sim, a nossa saúde física, mental, espiritual, nós enquanto indivíduo, nós estarmos bem enquanto indivíduos, faz toda a diferença para o meu trabalho. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do meu paciente. Essa é a verdade. Quando eu decido que eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar a minha alimentação, e ao fazer isso eu estou melhor comigo, com o meu corpo e com quem eu sou, nesse momento eu me torno uma profissional da saúde melhor. Nesse momento eu tenho uma capacidade de ensinar algo para essa pessoa, porque eu estou conseguindo aprender a fazer isso na minha vida. E isso faz diferença. Isso faz toda a diferença. Ok? Eu quero caminhar para o final da nossa live. E aí eu quero falar com você agora por onde que a gente começa. Então, ok, eu sou esse profissional, sempre que eu vou no médico, sempre que eu começo com um terapeuta, que eu vou para um profissional, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo o seguinte: eu sou profissional da saúde e eu sou uma péssima paciente. Eu tenho dificuldade em ser cuidada. Eu tenho dificuldade de vir para esse lugar. Eu falo isso a primeira vez. Eu falo, então pode acontecer que você vai me passar exames e eu não vou fazer, e eu vou esquecer. Ou pode acontecer... Eu me mostro assim, ó, a pior pessoa possível. Por quê? Porque no fundo eu sei que eu sou. É muito difícil esse lugar, entenda. Não é fácil. Quando eu fico muito tempo no lugar enquanto eu cuido, é difícil vir para esse outro lugar. E isso é uma coisa que a gente precisa resolver, a gente precisa melhorar. Então, por onde que eu começo? Então, eu sou essa profissional, eu sou esse profissional, eu sou essa pessoa que muito cuida e que tem dificuldade de vir para esse lugar de cuidado. Eu sou essa profissional que muito me preocupa com todo mundo, mas que negligencio coisas básicas a meu próprio respeito. E eu quero inverter isso. Por onde que eu vou começar? Eu vou te dar 3 dicas. Primeira coisa, por onde que você começa? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa identificar todas as suas hipocrisias. Você precisa fazer uma lista das suas hipocrisias. Você precisa olhar para cada uma delas. O que é a lista das hipocrisias, como eu gosto de chamar? É a lista que você faz, que você vai anotar absolutamente tudo que você sabe que você deveria fazer e você não faz. Essa é a lista da hipocrisia. Eu gosto de chamar essa lista de hipocrisia. Esse é o primeiro passo. Sabe por quê? Porque o primeiro passo de qualquer mudança é você olhar para a sua vida e você identificar onde você está falhando. É você identificar onde que estão os gaps na minha vida, onde que estão os buracos. Quando foi 2022, acho que foi 2022, eu tive um burnout. Eu tive uma situação de trabalho e aquilo me gerou um grau de estresse muito alto e eu dei uma surtada. Precisei ir no psiquiatra nessa época, ele me passou um remédio para dormir. Foi um período difícil, não me adaptei com a medicação, sou muito sensível ao remédio. Parei de tomar o remédio, falei, bom, eu preciso fazer algumas mudanças na minha vida. Nesse momento que eu olhei para a minha vida, eu falei, não, eu preciso realmente fazer algumas mudanças. Eu decidi que eu ia tentar combater a minha hipocrisia. Então, eu conversei aqui em casa, um dia eu estava conversando aqui em casa, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a fazer tudo que eu falar para os meus pacientes fazerem. Sempre que eu orientar eles, sempre que eu ensinar algo para eles, sempre que eu mostrar um caminho novo para eles fazerem algo, eu preciso fazer isso. E aí eu fiz a minha lista de hipocrisias e eu comecei a ver, e aí eu te confesso que nesse momento a minha vida era só gaps. Era só buracos que eu precisava resolver. Olha só, identificou a sua lista de hipocrisia? Identifiquei. O que eu faço? Você precisa começar a lutar com elas. Você precisa começar a combatê-las. Ok? Como que eu faço isso? Fez a sua lista? Fiz. Preciso melhorar minha alimentação. Preciso melhorar meu sono. Preciso fazer atividade física. Preciso sair mais com meus amigos. Preciso fazer amigos. Faça a sua longa lista, seja ela o que for, ok? Então, essa é a primeira coisa. Fez a lista? Pegue um aspecto, comece por uma coisa,
Mas pega um ponto e comece a combater aquilo. O que eu estou querendo dizer com combater aquilo? Comece a pensar, comece a fazer um exercício do o que eu vou fazer para mudar isso aqui na minha vida. Quais os passos que eu preciso dar? Quais escolhas que eu preciso fazer? Será que eu estou precisando cortar algumas pessoas da minha vida para eu conseguir dormir mais cedo? Será que eu estou precisando começar a fazer mais atividade física? Isso vai significar que eu vou, sei lá, beber menos, porque no outro dia eu percebo que eu já não estou acordando bem para ir malhar? A gente precisa olhar para a nossa vida, a gente precisa começar a fazer escolha. Nessa coisa que eu estava estudando, um outro número que apareceu que eu achei interessante é que 70% dos médicos são sedentários. A gente está falando de profissionais que cuidam da saúde, são os que mais falam sobre a importância da atividade física e não praticam. Isso é hipocrisia. Isso é uma grande hipocrisia. Fiz a minha lista? Combata. Eu preciso mexer nisso aqui. Não estou conseguindo mudar. Essa é uma questão. Já tentei, não consigo. Não estou conseguindo fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Já fiz a minha lista de hipocrisia. Já lutei com elas aqui e eu continuo paralisado no mesmo lugar. O que eu faço? Agora é a hora de você procurar ajuda. Essa é a hora de você procurar terapia. Parte do processo da terapia acontece de fato pela repetição. Esses dias eu recomendei uma paciente minha fazer um curso de meditação. E ela fez o curso, ela foi fazer o curso e ela voltou encantada, maravilhada. Meu Deus, isso mudou a minha vida. É uma nova maneira de ver o mundo e a gente conversou sobre isso. E eu falei, caramba, eu tô super feliz que você fez. Eu tenho certeza, eu sabia que isso ia te fazer bem. Ok. Há quanto tempo eu converso com ela sobre isso? Há 3 anos. E por que eu tô te dando esse exemplo? Não é banal. Às vezes a gente vai precisar de mais tempo para conseguir gerar alguns movimentos na nossa vida. Mas vai ser muito difícil você conseguir fazer isso sozinho. Então, quando eu entro num processo de muita estagnação, que eu sei em tudo que eu preciso mudar, eu sei os lugares que eu preciso corrigir, eu procuro fazer isso e eu me frustro e eu não consigo e eu sinto que eu estou sempre parada no mesmo lugar, nesse momento é a hora que a gente precisa pedir ajuda. É esse momento que eu, mesmo enquanto profissional da saúde, eu saio desse lugar, eu falo, bom, olha só, esse lugar eu ocupo, mas eu preciso ocupar outros lugares a não ser esse, e é nesse momento que eu viro o paciente. É nesse momento que eu falo para a pessoa, olha só, eu estou passando por um momento aqui na minha vida que eu não estou conseguindo manejar, que eu não sei como sair desse lugar. É nesse momento que a gente precisa do olhar do outro, ok? É fácil fazer esse caminho? Gente, não é fácil. Eu tenho falado isso aqui nas minhas lives. Se fosse fácil mudar, todo mundo mudava. Se fosse simples mudar, isso não seria assunto. O processo de mudança é difícil. Se eu estou há anos na minha vida ocupando o lugar de cuidadora, quando eu saio desse lugar é até estranho. Quando eu saio desse lugar, eu tenho dificuldade do que eu faço. Mas a grande verdade é, nós temos hoje uma população adoecida e nós temos hoje profissionais da saúde adoecidos. Tá na hora da gente parar e a gente começar a cuidar melhor de nós, ok?